Oiê, tudo bem? Aqui é a Daniele do canal A Mina do Ouro e o vídeo de hoje é sobre eleições 2022. Você sabe quais cargos estão concorrendo? E o que faz cada pessoa? Você sabia que essa é a eleição mais importante dos últimos anos? Pois então fica até o final que esse vídeo é super necessário. Antes de falar sobre os cargos, você precisa entender o que são os três poderes. Na nossa república, a Constituição define que nós temos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e que eles são independentes, porém, um fiscaliza o outro. Fiscalizar é diferente de interferir, certo? Em Brasília fica bem fácil de distinguir, porque lá tem a Praça dos Três Poderes. Então vamos lá, o poder legislativo cria as leis, é o Congresso. E nós escolhemos os deputados e os senadores. Aí tem o judiciário, que interpreta as leis. E a gente não escolhe o pessoal de lá. E por fim tem o executivo, o presidente, os ministros, as agências, que aplicam as leis. Esse ano são 5 cargos em disputa. O primeiro é a presidência da República, que a gente elege o presidente e ele escolhe os ministros. E a gente viu no atual governo uma mudança nessa escolha. Porque normalmente, e eu não estou falando que é o certo, os ministérios eram feitos como cabides de emprego, de cargos. Esses ministérios eles eram divididos entre os partidos e não necessariamente pessoas competentes para aquela função, para aquele ministério, estavam na chefia. E por que isso acontecia? Era uma forma de manter o apoio do Congresso à presidência. Como isso? O presidente pode vetar as leis que o Congresso cria. Como vimos lá sobre o outro vídeo do fundo eleitoral, que o Bolsonaro vetou o valor que eles tinham estipulado para esse ano. Eu vou deixar o link aqui em cima do vídeo. Mas o Congresso, ele consegue derrubar o veto se atingir maioria. Então, por isso que fica essa coisa de apoio, contra. E é por isso que eu criei essa playlist sobre eleições, para a gente entender como funciona e poder escolher candidatos alinhados com quem a gente quer na presidência. E assim garantir que o presidente consiga governar. Também é função do presidente conceder indultos e escolher os ministros da Suprema Corte, o famoso STF. E em 2023, o presidente poderá indicar 2 ministros. E o presidente do Brasil ganha em torno de R$31 mil. O segundo cargo na disputa é o de governador. As funções dele se assemelham à do presidente na esfera estadual. Ambos têm um mandato de 4 anos, eles podem se reeleger uma vez e a sua função é o desenvolvimento. Desenvolvimento esse que muitas vezes depende do dinheiro da União. Ou seja, quem que libera? O presidente. Então, se a gente coloca um presidente que não quer que aquele governador faça e aconteça naquele estado, ele pode dar uma tesourada. Entendeu? Então, aqui a gente começa a entender que é interessante eleger presidentes e governadores alinhados. Não necessariamente do mesmo partido, mas da mesma posição. Tipo, não dá pra votar em pessoas que pensam totalmente diferente. Em pessoas que só pensam em si, em se reeleger, se reeleger, se reeleger. Elas têm que trabalhar pra gente. Elas não podem ficar de briguinha. Ah, porque o presidente, o governador é do outro partido, a ideia dele é boa, mas ele é do outro partido, eu não posso deixar que esse partido conquiste tal coisa. Não é o partido que está conquistando, é o Brasil que está conquistando, entendeu? A gente precisa de gente com essa mentalidade, de fazer o melhor para o Brasil, independente de partido, independente se é oposição ou não.
certo? E o salário de governador varia de 19 a 33 mil reais. O terceiro cargo que a gente vai votar é para senador, que faz parte do poder legislativo. E são 81 integrantes, sendo 3 por estado. Então, a cada eleição que acontece em 4 anos, a gente vai alternando, vota 1, vota 2, vota 1, vota 2. E os senadores são aqueles que aprovam ou não as escolhas do presidente. E normalmente eles votam alinhados com o partido deles. Então, assim, se a maioria for de um partido de oposição ao presidente, aí já era. O presidente vai conseguir governar muito pouco. Ou às vezes, não é nem oposição. Lembrando que os senadores a gente não troca a cada 4 anos, tá? O mandato deles é de 8. Então, com isso, a gente percebe que vai além de escolher pessoas que têm boas propostas, pessoas que já fazem um trabalho legal, no caso de reeleição. Precisa entender o partido que elas estão, porque esse partido já tem um histórico maior. A gente já consegue julgar mais de acordo com o partido. Então, assim, a pessoa, nossa, tem uma proposta maravilhosa, mas ela tá num partido X que a gente sabe que é atraso de vida, aí não adianta votar nela. Ela tem que escolher outro partido pra gente entender que ela vai fazer alguma coisa pelo Brasil, entendeu? Então, assim, o Senado, ele aprova ou não a escolha dos magistrados. Ministros do Tribunal de Contas da União, presidentes e diretores do Banco Central, e mais uma galera que o presidente da República nomeia. Mas quem bate o martelo mesmo é o Senado, tá bom? E o salário de um senador é na casa dos 33 mil reais também. O quarto cargo que a gente vai votar esse ano é para deputado federal. E aí a gente tem 513 integrantes. É mole? Imagina a folha de pagamento, minha gente. E esse número, ele é proporcional ao tamanho do estado. No caso de número de habitantes, tá? Então, 70 é o máximo. Logo, São Paulo tem 70 deputados federais. E o mínimo é 8. Sergipe tem 8, por exemplo. Então, todos os estados do Brasil vai de 8 a 70 deputados federais. Aí eu te pergunto, faz sentido ter tudo isso de gente? E também o salário é 33 mil reais, tá? Mais ou menos. Você sabia que deputados e vereadores não são eleitos por maioria de voto? Como o presidente, o governador, o senador, o prefeito. Eles podem se eleger por cota de partido. De novo, o partido atrapalhando o rolê. Então é mais ou menos assim. Uma pessoa que tomou menos votos, mas faz parte de um partido ou de uma coligação X, pode ser puxado no lugar de uma pessoa que tomou mais votos. Aí fala, mano, não faz sentido, né? Se a pessoa tomou mais votos, é porque a população quer aquela pessoa, certo? Mas infelizmente não é assim que funciona para deputados federais. Enfim, os deputados ficam na Câmara e eles criam e alteram as leis. Do jeito deles, tá? Eles também fiscalizam o poder executivo e cobram as contas. Autorizam a abertura de processo de impeachment. E aqui, gente, vale frisar que um deputado ele não deve ser avaliado pelo total de projetos aprovados, de leis aprovadas. Por quê? Porque não depende dele aprovar ou não. É uma votação, é uma maioria. Mas a gente deve, não só pode, como deve, prestar atenção nas leis que esses deputados votaram a favor e contra. Se está alinhado com o que ele falou lá no discurso. Tipo assim, eu votei no deputado X porque ele falou assim que ele ia plantar banana. Aí, quando teve a lei para plantar banana, ele votou contra. Falei, mas aí foi por causa do partido, nananã.
Eu acho que essa de partido não tem desculpa, tá, gente? A pessoa tem que votar de acordo com a cabeça dela, de acordo com o que ela prometeu pro povo. É isso, minha opinião. Como eu já vi acontecer, o partido falou tanto, mas eu não acho que tem que ser assim e eu vou votar diferente, é esse o meu voto. Pronto. Aí, o que acontece às vezes? Fulano de tal tá como deputado faz 12 anos. Tem 50 projetos de lei e nenhuma foi aprovada. Quem está errado? O deputado que tentou aprovar as leis, que as leis eram boas, tem que ver se as leis eram boas também, tá, gente? Não adianta, a lei era ruim, não aprovou, graças a Deus, né? Me ajuda também. Então, quando você for dar uma olhadinha nos candidatos a deputados federais, veja as últimas leis que eles votaram a favor e contra, se você concorda com esse voto. Se essa votação que ele fez, a favor ou contra, está alinhado com o que ele fala. Porque é muito mais fácil a gente avaliar uma pessoa que já está no poder, seja em qualquer cargo, pelas atitudes, do que pela fala de alguém que, me dá atenção aqui, eu vou fazer isso, isso e isso. Será que vai mesmo? Entendeu? Agora, a pessoa que já tá lá, que você já botou lá, você já escutou o discurso antes dela ser eleita, e chegou na hora do vamos ver, ela fez exatamente o que ela falou, sucesso. Temos uma pessoa coerente, pra quem gosta de Big Brother. Não, ela fez totalmente ao contrário, mano. Então não dá pra confiar nessa pessoa. Beijo, me liga. Aliás, não me liga. Então é importante não misturar alho com bugalho, tá? A gente ainda vê muita queda de braço entre Câmara e Senado por causa de oposição, de apoio, de partido. É o saco. Independente se a lei ajuda quem te elegeu ou não, que isso seria importante, né? O que a gente pode ver também nas cidades, né? Os seus vereadores, eles trabalham junto com o prefeito ou eles atrasam a vida do prefeito? Porque na minha cidade é assim faz tantos anos. Mas peraí, a culpa é do prefeito? Tipo assim, o prefeito consegue trabalhar? Ou a culpa é dos vereadores que ficam empatando a vida dele? Porque, o prefeito é de outro partido. Se a gente deixar o prefeito trabalhar, ele vai ser reeleito. E aí o meu candidato do meu partido não vai ser eleito prefeito. Entendeu? Infelizmente é o que acontece. Por isso que eu fiz esse vídeo, para conscientizar vocês do que a gente tá votando, para que a gente tá votando e tentar alinhar. Tipo assim, eu gosto do candidato X, do candidato Y, mas eles não se conversam. Se você conseguir eleger os dois, a chance deles não conseguirem trabalhar juntos é grande. Entendeu? Mesmo que eles tenham duas propostas legais, talvez eles não vão conseguir trabalhar juntos por causa do partido. E o quinto cargo na disputa é para deputado estadual, que são os representantes da Assembleia Legislativa. Eles fiscalizam o trabalho do governador e também elaboram leis de acordo com o interesse da população. A gente vê que muitas vezes não é o nosso interesse, às vezes é o interesse de uma empresa, é o interesse do partido, é o interesse de qualquer pessoa, menos o nosso. Parece que é o nosso, mas quando você chega, vai ler, fala assim, vai pagar com o dinheiro de quem? Vai beneficiar quem? Vai abrir licitação? Ou já tem alguém para fazer isso aí? Então tem tudo isso. Então, de novo, quais são os projetos do cara? Se for reeleição. Ele votou a favor e contra do quê? Se já tá lá, né? O partido dele tá alinhado com o que ele tá prometendo na campanha? É uma pessoa altruísta? Já tem uma boa reputação na comunidade? Ou é um belo de um picareta? São os deputados estaduais que criam os impostos, que mexem na Polícia Civil, na Defensoria Pública, no Ministério Público Estadual e podem abrir as famosas CPIs.
que são comissões parlamentares de inquérito. E para que serve a CPI? Para apurar denúncias e desvios de dinheiro. Então, abrir uma CPI não é ruim, se a pessoa que está lá está focada em resolver o problema. Às vezes, as CPIs são criadas para aumentar o problema, para gastar dinheiro nosso, para a galera ir lá tomar café, entendeu? Tipo assim. Mas, se a CPI for séria, é ótimo, porque ou vai mostrar que o cara tá trabalhando errado, ou vai assegurar que o cara tá trabalhando certo e que era fake news, entrega da oposição, etc. Certo? Então, assim, investigar não é o problema. O problema é ser condenado. Ah, fulano está sendo investigado por corrupção. Beleza. Qual que foi o resultado? Ah, não deu em nada. Mas não deu em nada porque ele era muito grande, tipo assim, não podia dar em nada? Ou não deu em nada porque não acharam provas mesmo? Comprovaram que o cara só estava trabalhando. Entendeu? Então, essa é a diferença. E claro que eu não poderia deixar de falar do judiciário. Apesar da gente não eleger a galera que tá lá, a gente elege quem bota eles lá. Então, mais uma vez, precisa eleger quem tá alinhado com o que você quer pra sua vida, o que você quer pra sua cidade, pro seu estado, pro seu país. Senão, vai dar ruim. De novo. E assim, o judiciário fica lá por muito tempo. Você acha que o mandato de senador é grande por ser 8 anos? E do judiciário? E muitas vezes eles se comportam como se eles tivessem partido. Não sei se por uma gratidão a quem colocou eles lá. Pra mim não importa. Importa que eles são funcionários públicos. Eles têm que atender ao público, aos brasileiros. Então, nós colocamos, nós trocamos ou nós tiramos. Só que é muito mais fácil colocar do que tirar. Por isso que a gente precisa de conscientização para colocar. Que é uma bola de neve. É uma nomeação em cadeia. Você bota um, esse um bota 10, esse 10, entendeu? Por isso que é importante a gente se informar sobre quem a gente está votando. Seu voto é muito importante. Se você tem entre 16 e 18 anos, tire o seu título de eleitor. Se você já tem mais de 18 anos e sabe alguém que tá lá, manda esse vídeo para ela entender qual o impacto na vida dela. Ah, gente, é um saco votar, é um saco votar. Mas pior do que votar é votar errado, é deixar de votar. E às vezes a gente não vota errado porque a gente é mau caráter. A gente vota errado porque a gente foi enganado. Ser enganado uma vez, beleza, mas ser enganado 2, 3, 7, não dá, né? Então por isso que a gente tem que abrir os olhos e parar com esse tipo de briguinha de comadre, entender mesmo o que está acontecendo. A pessoa que tá sendo acusada, ela tá sendo acusada porque ela fez alguma coisa. Essa coisa que ela fez é grave? Ou tipo assim, é só para tentar manchar a imagem do candidato para o outro partido se beneficiar e tentar eleger alguém que tá mais sujo que pó de galinheiro? Tipo assim, tem coisas que não fazem sentido. Por isso que a gente tem tempo para escolher bem se vamos manter, se vamos trocar, certo? A gente não precisa gostar dos candidatos. A gente não vai chamar os candidatos para uma festa na sua casa, um jantar, tomar um café na padaria. Você não vai chamar o candidato para isso. O candidato, ele serve só para trabalhar para você. Só para resolver a sua vida. E a do seu vizinho, a do seu parente que mora em outro estado, no caso dos senadores e deputados federais e presidente. Entendeu? Você não tem que gostar da pessoa dele, da personalidade dele.
Minha opinião, né? Pelo menos. Porque fica complicado a gente gostar ou desgostar de uma pessoa pelo que a internet mostra, pelo que a televisão mostra. A gente tá vendo um pedacinho da situação. Por exemplo, eu gosto de dar exemplo para ilustrar mesmo a situação. Na política, quando a pessoa já tá lá, você já consegue entender quem que ajuda, quem que atrapalha. E quem que é isqueirinho, que gosta de causar. Que fica em cima do muro, que também às vezes não é ruim. Porque você tava de um lado de uma pessoa que você achava que era boa. Aí você viu que ela era ruim, aí você mudou de lado. Certo? Só que tem algumas movimentações que a gente vê que não é porque a pessoa era ruim que você se enganou. Não. É que você achou outra pessoa pra se aliar, pra ganhar outra coisa em troca. Porque ser oposição é mais legal que ser apoio, entendeu? Então, tem tudo isso pra gente analisar. Porque a corrupção, gente, ela existe. Acho que não vai deixar de existir. Faz parte do dia a dia nosso. Então, diariamente a gente tem que evitar dar aquele jeitinho brasileiro, porque se a gente não mudar, a gente não vai conseguir políticos que façam diferente. E aí vai ter ainda cidades inteiras sem saneamento básico, cidades inteiras sem água, uma educação que mostra muita diferença entre as classes. Não adianta, o vereador vai me dar tal coisa para eu votar no candidato dele. Tá, você vai ganhar hoje. E nos próximos 4 anos? Você só vai perder. Vale a pena? Eu acho que não. E outra, não é só você que vai perder, é a sua comunidade inteira que vai perder. Mas voltando ao judiciário, a Constituição determina que o Poder Judiciário se divide em Superior Tribunal Federal, que é o STF, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, TST, Tribunais Regionais Federais, TRF, e ainda tem o Tribunal Eleitoral. Seus juízes, que normalmente a gente não sabe quem são, mas hoje a gente conhece alguns deles. E resta saber por que a gente conhece alguns deles. Se é bom, se é ruim, se essa pessoa tá trabalhando direitinho, se ela não tá. Então, minha gente, compartilhe esse vídeo com bastante gente pra galera entender em quem a gente tá votando, por que a gente tá votando, o que essa galera que a gente eleger vai fazer, o que a gente pode cobrar desse povo. Porque não adianta também, né, você querer cobrar do judiciário o que o presidente tem que fazer. Ou cobrar do presidente o que o senador tem que fazer. Não dá. Dá a César o que é de César. Não é não? Mas a obra tal não termina. A culpa é do governador ou é do presidente? Ou é do prefeito? Ou é sua que votou? Deixa seu like pro YouTube saber que esse vídeo é bom, para chegar em mais pessoas. E assim a gente conseguir eleger pessoas mais capacitadas, mais aptas, de boa índole, honestas, pelo amor de Deus. E assim a gente conseguir ver melhoria nesses próximos 4 anos. E nos outros 4, e nos outros 4, e nos outros 4. E remover o máximo de gente atrasalado que fica enchendo o bolso para atrapalhar, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações de outros vídeos que eu vou postar aqui. Eu falo mais sobre economia, mais sobre finanças, mas não tem como deixar de falar sobre as eleições. Impactam demais no nosso bolso. É ou não é? Então, obrigada, um beijo e até a próxima.